Muito bom dia, já estamos online, como diz os antigos, online, ao vivaço, no nosso YouTube, Empreende Mais. Gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, você, todos os nossos apoiadores. Bom dia, Elisane Mangabeira. Bom dia, Jesus. Joinha, energia, energia? Bom dia a todos de casa, energia pura, semana começou daquele jeito. Que bacana, e a voz, como é que tá? Tá boa a sua? A minha tá A minha tá ótima, péssima. perfeita. A minha está aqui quase em óbito, com aquela tosse seca. Tá ótimo, gente, olha só, tá ótimo. Uma tosse seca, e o convidado, daqui a pouco a gente vai apresentar na tosse. Já temos aqui, não aparece lá no vídeo, mas eu vou mostrar aqui, ó. Estamos aqui na balinha, na Polimix. Manda um abraço pra galera da Polimix, que mandou aqui as balinhas de gengibre menta e gengibre mel e petrópolis. E própolis, gente, não é petrópolis, é própolis. Um café sem açúcar. E o cafezinho sem açúcar de Dona Lena. Caprichado? Delícia, Dona Lena, ó. Maravilhoso. Que maravilha. Parabéns Naldinho, pra você. por favor, meu querido, coloca pra gente na tela o nosso WhatsApp, pra galera poder participar hoje, interagir, fazer perguntas. Ah lá que bonitinho o nosso zap, 99923-7864. Você de que ramo é? Se você for do ramo automotivo, tenho certeza que você tem muita coisa pra aprender hoje. A gente vai falar sobre vendas, sobre administração, sobre crescimento, vamos falar um pouquinho sobre prosperidade, mentalidade, que é um caminho, né, Elisane, que a gente sempre tem conseguido trilhar legal. Né, isso, né? Então, boa. Vamos com a vinhetinha pra gente começar bem o programa, Naldo. Bom dia pra todo mundo, bem-vindo ao... Empreende Mais MT. Oferecimento Lade Sound Stage Tech. Tudo para fazer do seu evento um espetáculo. E Nova Automóveis. Realizando sonhos. Agora sim, já estamos oficialmente no ar ao vivo e depois vai ficar salvo para os anais da humanidade este episódio de número 8 do Empreende Mais MT, Elisane Mangabeira. Quem é o nosso convidado de hoje? Gente, hoje aqui nós recebemos uma pessoa muito especial, né? Um parceiraço. Nós estamos recebendo aqui o Reinan Moraes, um empresário visionário do ramo automotivo. Que bacana, tem vinhetinha para ele? Aê, garotinho! Mas ele ficou chique demais ali naquele vídeo de apresentação do convidado. Reinan, bom dia. Bom dia, Jesus. Como é que você tá, belezinha? Beleza. Pode chegar mais pertinho do microfone pra gente ouvir a sua voz, assim, com aquele ganho, porque a gente tem muito pra aprender com você hoje, né, meu querido? Pois é, né? E aí, ramo automotivo? Sim, estamos nos ramos automotivos, seminovos. Seminovos. Isso. Como é que começou, Reinan? Conta pra gente lá do início, por que você enveredou pra esse lado do automotivo? A minha história começou no táxi, né? A gente era taxista, então já era do ramo de carro. Nada a ver uma coisa com a outra, então. Nada a ver. Mas já gostava de mexer com o carro, né? Porque sim. trabalhar no táxi é o dia inteiro dentro do carro, Tem que né? gostar, Então você já tem que amar, dirigir e amar carro, né? Certo. E assim a gente ficou 6 anos no táxi, né? Já vem de família. Família de taxistas. Minha família inteira é taxista. Meu tio, meu pai, todos os meus tios. Meu pai, eles são 14 irmãos. Caramba. E os 14 foram taxistas. É? Então, assim, a gente vem acompanhando do pai, né? Aí, meu pai mexia com carro na época. Mecânica? Não, ele montou uma loja de carro. Ah, ele que começou? Foi, meu pai começou A o ramo de história começou carro. pelo pai. E aí eu trabalhei com ele na loja dele. Eu era lavador dele, né? E aí eu cheguei uma hora e falei, não, tô cansado de trabalhar pro senhor, pai, eu quero ir trabalhar por conta. Quero ter meu próprio negócio. E eu tinha 17 anos de idade, não tinha nem habilitação. Meu pai falou, mas você vai fazer o quê? Você tem 17 anos de idade? Falei, rapaz, eu vou caçar alguma coisa pra mim trabalhar pra mim. Aí ele falou, então tá bom, então eu vou colocar você no táxi. E meu pai tinha táxi ainda. Então ele tinha a loja dele, mas ainda anexava o negócio do táxi junto ainda. Isso, ele tinha carro arrendado, né? Tinha umas pessoas que trabalhavam pra ele. Sim. E aí eu peguei e falei, não, mas eu quero ir pro ramo eu quero ir trabalhar por conta. Então ele falou, então você vai pro táxi. Aí ele pegou e me colocou no táxi. Me deu um carro pra ir trabalhar. E faltava mais ou menos uns 5 meses ainda pra me completar 18 anos. E aí foi aquela
aquele massacre, né? Mas como que você vai colocar ele no táxi sem habilitação? Ele falou, não, eu confio, pode deixar ele ir. E foi. E aí eu trabalhei num ponto de táxi que todo mundo foi bem parceiro, meu pai tinha muito amigo e me ajudou muito, né? E aí eu comecei a trabalhar por conta. E isso eu tinha um objetivo na minha vida de querer ser empreendedor. Sim. Já tinha esse espírito empreendedor, Já, então, desde o começo, desde já. novinho. E eu tive uma meta, coloquei uma meta e falei, vou cumprir. E a minha meta era colocar mais pessoas para trabalhar para mim. Uhum. E aí eu peguei, com 9 meses eu trabalhando com táxi, eu consegui comprar outro carro e colocar alguém para trabalhar para mim. E aí comecei, foi firme, com 4 anos no táxi, eu consegui bater uma meta de 15 carros. Olha, Aí eu já parei de trabalhar, de dirigir, montei um escritorinho pequenininho para administrar e cuidar, querendo ou não, da minha equipe. E aí eu tinha 2 turnos, né? A equipe de dia e a equipe de noite. Então acabava que eu consegui colocar 30 pessoas para trabalhar, que era 15 de dia e 15 à noite. já se tornou, além de empresário, um empregador. Aí a gente já começou a construir mais serviço para mais família, né? Império, que querendo ou vamos não. dizer, começando o império. Aí a gente pegou e aí eu fui. Fiquei 6 anos no táxi, com 15 carros. Aí, querendo ou não, veio uma concorrência que hoje é justa, né? Aham. É justa. A gente não pode falar que é injusta porque o ramo hoje, o mercado ele é para todo mundo. É. Com certeza. E aí, só que aí eu tive que me reinventar devido da forma que eu comecei, não tinha como manter. Aí eu falei, vou ter que me reinventar. E meu pai ainda já estava mexendo com carro, só que aí ele fechou a loja dele, foi para uma loja de um parceiro, porque ele achou que era melhor. Isso há 6 anos atrás, o mercado era diferente, né? Muita coisa muda, né, com a Muita. tecnologia. E hoje, assim, é totalmente diferente de 5 anos atrás. E aí eu peguei e falei, pai, eu vou ter que parar, porque no ramo de táxi, pra mim, ficou muito difícil. Então, assim, eu não tinha ainda um patrimônio pra me segurar, certo? Quando veio a concorrência, né? A gente não tinha a mesma mentalidade que a gente tem hoje. A gente não procurou o ensinamento que a gente tem hoje. Uhum. E aí eu falei, vou me reinventar. E nisso me reinventar, novamente ele falou, então vem trabalhar comigo. Vem pro ramo Voltou de de táxi. novo. Voltei de novo, lado a lado com ele. E nisso aí eu falei assim, não, mas agora tem que ser diferente. Então assim, se no ramo de táxi eu conseguir bater a minha meta, por que que agora no ramo de carro também não vou A bater? mentalidade já mudou, né? Totalmente, totalmente. E todos os erros que a gente cometeu no táxi, eu já não cometi no ramo do carro, né? Porque, querendo ou não, pra mim, que tinha 17 anos e nunca teve um patrimônio que eu tenho hoje, é totalmente diferente. Sim, Então, sim. eu peguei e falei assim, não, agora eu vou entrar diferente. Vou entrar com mais pé no chão, Já usou o erro como aprendizado, né? porque assim, eu falo pra todo mundo, né? Todo mundo na vida tem oportunidade. E assim, eu acho que a maioria dos empresários hoje, ele já teve, quando ele começou, ele já teve um castelo, e às vezes esse castelo você tem que recuar para depois você avançar de novo. E o que certeza. aconteceu comigo? E nesse avanço meu, que foi recomeçar de novo e reinventar de novo em mim, eu tive que ser totalmente diferente. E aí foi a hora que eu entrei com outra mentalidade, com outro foco, mas não deixei de querer aumentar e bater a minha meta. Porque na vida da gente a gente tem que ter a meta, porque a meta ela realiza o sonho, né? Com certeza. E aí eu fui. E nisso eu entrei no ramo de carro junto com meu pai, como parceiro. Não entrei com um recurso gigante, mas sim, devagarzinho, eu falei assim, cada degrau a gente vai conseguindo alcançar a altura que a gente quer, né? Ele tem que começar com o que tem, né? Com o que é possível. Que é possível. Depois você vai evoluindo aos poucos. E vai evoluindo. Então assim, eu comecei devagarzinho. Muita gente até às vezes fala assim, isso aí nasceu no berço de ouro, mas ninguém sabe que foi cada degrau pra me conseguir a As minha meta de escadas, novo. né? Como diz os antigos, o povo só vê as pingas que nós tomamos, não vê os tombos, né? Não, Ninguém sabe a parte do sofrimento, do estudo. Você mesmo falou já 3 vezes na palavra mentalidade, em poucos minutos de entrevista. Então a gente já vê que teve que ter uma mudança de mentalidade para poder ter um crescimento do empreendimento, Sem né? dúvida. Porque a gente tem que mudar totalmente a concepção do que você fazia, do que você faz hoje. E aí eu tive que mudar e falar, peraí, por onde eu vou começar, né? E aí ele me deu o caminho, né? Meu pai me deu o caminho. E nisso que aconteceu essa fatalidade, eu cheguei num amigo meu, né?
o nome dele é até Rafael. Uhum. Cheguei nele e contei um pouquinho da história pra ele. Ele falou assim, cara, eu lembro até hoje, eu tive que me reinventar e na época eu tive uma queda muito, muito drástica, né? Porque quando veio a concorrência, eu não estava preparado pra falar, vixe, vou ter que largar tudo. Não tinha ainda um plano B, porque Não ninguém tinha. imaginava que Não. aconteceria tudo isso no Brasil. Quando ele fala plano B e a galera tá meio assim boiando, é sobre os aplicativos, né? Os motoristas Sim. de aplicativo. Que ele trabalhava fixamente com a parte de táxi. E aí deu todo aquele bololô no começo, confusão, perseguição, e agora os ânimos se acalmaram. Mas pra você que tinha tudo investido no ramo de táxi, e não tinha um plano B na época, né? Não tinha. E aí eu tive que me reinventar e realmente acreditar na realidade que o ramo que veio, que é a concorrência, que é o aplicativo, ele veio para fazer o melhor para todos também. Não foi para destruir uma unidade, mas sim para fazer o bom para todo mundo e dar emprego para milhões de Tem pessoas. espaço pra todo mundo no final Todo das mundo. contas, né? Então assim, eu falei assim, aí eu caí em si, que tinha que ser assim, e foi da vontade de Deus dessa forma. Eu falei, então, mas eu vou ter que começar. E nisso eu cheguei nesse amigo meu, aí ele chegou e falou, cara, eu não sei por onde eu vou começar, só sei que eu tenho que recomeçar. Ele virou e falou assim pra mim, o que você precisa pra você recomeçar? Falei, cara, hoje, no momento, eu preciso de coragem, né? Ele falou, pronto, então vambora, tô com você. Aí, juntou eu e ele, junto com meu pai, e fomos pra cima. E ele, assim, me deu todo o apoio. É um cara, assim, que eu tenho... Rafael, o nome Rafael dele? Rodrigues. E aí, Rafael? Então, assim, Tá é um tendo cara... a sua história contada Você aqui. viu ó. aí? É um cara que me deu muito apoio, acreditou muito. Cara que cedeu até o nome pra mim na época e falou assim, cara, você precisa até do meu nome pra trabalhar, tô com você. Porque assim, é difícil as pessoas acreditar quando você tem que começar do zero. Ah, com certeza. E eu falei, mano, vambora, tamo junto e vamos pra cima. E aí eu recomecei e meu pai me dando todo o apoio do mundo e vambora. E nisso eu falei assim, agora eu vou partir com força pra área de venda. E aí eu cheguei na loja de um amigo meu e caí de cabeça e falei assim, cara, eu me considerava como se os carros fossem todo meu. Porque eu vendia o carro deles como se fosse meu, Uhum. porque eu fazia a melhor negociação pro meu cliente, que ele chegava até a loja e fazia acontecer o sonho dele. E nisso eu falei assim, eu trabalhando dessa forma, eu vejo que futuramente eu posso ter a oportunidade de montar a minha própria loja. Isso foi 9 meses. Quando eu completei 9 meses na loja desse amigo meu, eu já consegui ser empreendedor dentro da loja dele. Comprar o meu próprio carro. Porque eu fiz uma análise diferente, como de todos os outros vendedores. Sim. Tudo que eu ganhava, eu guardava. Pra mim poder comprar um carro pra mim começar. Uhum. E aí eu comprei 1, comprei 2, comprei 3. Quando eu vi, eu já tinha praticamente 10 carros dentro da loja dele. E aí meu pai chegou em mim um dia. Meu pai saiu da loja dele e eu continuei. Meu pai foi pra loja de um outro parceiro. E o outro parceiro chegou no meu pai e falou assim, Neto, eu vou ter que arrendar o prédio. Eu não quero mexer mais com o carro. Aí meu pai me ligou e falou assim pra mim, vamos montar nossa loja? Eu falei, rapaz, não é o momento pra mim não. Eu tô numa fase assim que só tenho que agradecer a Deus. Nunca ganhei o que eu ganho hoje, então eu vou ter que continuar aqui. Ele falou, rapaz, vem. E aí eu fui lá, sentei com ele e a gente conversou ali questão de meia hora. E aí ele falou assim, cara, você não tem nada a perder. Eu andei conversando com outro parceiro do ramo que eu já tinha feito amizade. O cara falou pra mim assim, cara, vai pra cima, você não tem nada a perder. Então assim, é um outro parceiro meu, o Charles, o cara tem muitos anos de mercado, um cara incrível também. Bom. E aí deu todo o apoio também, falou, cara, vai, abre sua loja, não precisa ter medo não, você tem capacidade. Falei, então eu vou tentar. Aí sentei com meu pai, alinhamos tudo, alugamos o prédio, e aí que foi que existiu a Inova Automóveis. Que foi a primeira. Foi a primeira loja nossa, a Inova Automóveis, e aí eu caí de cabeça mesmo. Aí não tem plano B, né? Aí já não tem plano B. Aí tem que ser de cabeça. Foco 100%, e a minha família junto comigo, eu, meu pai, minha irmã, meu irmão, foi uma família inteira. Juntou todo mundo ali Todo pra mundo. fazer e a Inova crescer. a Inova crescer. E assim, a nossa expectativa era, lógico, como todo mundo tem a expectativa já de você entrar e falar assim, se Deus abençoar daqui 4 meses, 5 meses, 1 ano, a gente vai estar tranquilo. Vai plantando, uma hora a colheita vem. Colheita vem. E aí Deus abençoou e abriu as portas. A gente com 30 dias de loja aberta, rapaz, foi assim,
fenômeno que eu não acreditava. Fluiu. Fluiu. Eu vendi 30 carros em 30 dias quando eu abri a Inova Caramba. Automóveis e eu ficava sem acreditar. Falava, é de Deus mesmo, porque aonde você vai abrir uma loja hoje e já com 30 dias... É praticamente um carro por dia, né? Um carro por dia foi. E você sem aquela experiência de loja, né? Aquela experiência de vendedor na loja dos outros. E assim, foi o estouro. A Inova, ela veio e a gente, com 30 dias, a gente já teve esse resultado. E por daí em diante, foi 2 anos de porta aberta. E a gente foi construindo, como diz o outro, né? Foi construindo a casa, cada dia com um tijolo, colocando, crescendo. E aí surgiu a Leocar, né? Que é a segunda. Que é a segunda Antes loja. de você ir para a segunda, uma pergunta. Nesse processo de início da Inova, o crescimento dela, você meio que foi o cabeça de frente ali, foi o cara Sim. que foi para frente do negócio. Fiquei de frente em todo sentido. Nas vendas também. Principalmente nas vendas, né? Mas e aí, você pegou uma capacitação ou começou só que você já tinha de ideia do que era ser o vendedor? Ou já era um talento nato que você tinha? Ou você foi treinando aos poucos, desenvolvendo técnicas? Como é que foi essa parte de vendas em si, para esse crescimento da Inova? Então, eu acompanhava muito Instagram, acompanhava alguns outros profissionais e eu fui vendo que eu tinha parecido aquele dom, aquela coisa gostosa de você ter a comunicação com o cliente, né? E aí eu peguei e falei, cara, eu vou fazer do meu jeito, vamos ver se vai dar certo. E nisso deu. E aí eu sempre fui bem flexível, sempre tranquilo com o cliente, eu sempre procuro entender o cliente, o que ele quer, o que ele deseja, qual que é a necessidade dele. E nisso eu fui aplicando dentro da minha loja, que foi a Inova Automóveis. E nisso eu consegui ser sucesso nos primeiros meses mesmo. Eu falei assim, cara, deu certo, a forma que eu tava fazendo não tá errado. E fui conversando com os outros profissionais, certo? Pra mim, pegar um pouco dos erros deles, pra mim não aplicar na minha, porque eu nunca tive loja. Então, era o primeiro ano. A única coisa que eu procurava saber era o quê? Aonde eu não errar. Porque não aceitaria erro, né? O erro poderia vir o quê? A você voltar a estaca zero. E o erro é prejuízo, né? É prejuízo. Na verdade, no fundo é isso. Errou é dinheiro que sai do bolso, dinheiro que você perde. E você falou uma coisa interessante que eu achei legal. Quando você menciona assim a respeito da técnica de venda, você fala assim, eu tenho a necessidade de conhecer o que o cliente precisa. Venda, na verdade, é isso. É você resolver, é resolução de problema. E a maioria dos vendedores que não tem esse entendimento, eles querem empurrar para o cliente aquilo que ele acha que precisa sair da loja. Ele quer empurrar o que tá ali encalhado. Exatamente. Ele não quer suprir a necessidade do cliente, né? Satisfazer a necessidade do cliente. Quando você entende a necessidade do cliente, é um casamento perfeito, né? Porque ele tem que resolver algum problema e você tá ali para ajudá-lo aquela resolução. Agora, se você quer empurrar no cliente uma venda porque precisa vender, porque precisa bater meta, aí você vai para um outro caminho, que é meio um caminho sem volta. Porque o cliente, eu falo para todos os vendedores meus, principalmente eu sempre bato na mesma tecla, Jesus, eu falo para meus vendedores. Eu não quero vender uma vez. Eu preciso vender para ele várias vezes. Para mim vender várias vezes para ele, eu preciso vender o que é necessidade dele. Não o que eu quero vender, que tá ali encalhado, que eu quero sair fora. Gerar satisfação para o seu cliente, né? Não gerar satisfação própria. Isso. Essa que eu acho que é a grande sacada. E eu falo para eles, toda venda, ela só é bem feita quando é bom para ambas as partes. Tanto para o cliente, como pra gente, que ambas as partes vai ficar satisfeito com a realização do sonho que é do seu cliente. E o cliente vai ficar satisfeito com o seu atendimento, que você supriu a necessidade dele. Então, é uma coisa que eu bato muito na tecla para meus vendedores, né? Bom. E falo para eles, quer realizar o sonho do próximo? Realiza dentro da condição dele e da necessidade dele, né? Então, Quantos assim, vendedores você tem hoje? Tem uma pancada, né? Que são 5 lojas? São 6 lojas, 6 né? lojas. Hoje nós estamos na média de 58 vendedores. E como é que faz para mexer na mentalidade dessa galera toda? É a maior dificuldade hoje para lidar com o vendedor ou não? Assim, hoje eu não acho tanta dificuldade porque eu gosto de formação de equipe, né? Você gosta de treinar a galera? Eu gosto de treinar, eu gosto de estar ali junto com a galera, eu gosto de estar tendo aquele network junto com eles, principalmente na área de venda, entendeu? Que eu falo pra eles, começo, meio e fim. Então eu amo estar ali fazendo o network com eles na venda. Então assim, eu não acho tanta dificuldade,
certo? Nessa área, porque é o que eu gosto de fazer e é o que eu sempre procuro estar cada dia melhor para estar formando eles, né? Então o difícil não é treinar a galera, o difícil é conseguir fazê-los mudar a mentalidade. A mentalidade. Porque até então o vendedor, principalmente quem tá começando, ele acha que se ele tirar ali 3 mil por mês, 3.500, tá feliz da vida, vou tomar cervejinha do meu final de semana, vou assar uma carne, vou sair com as novinhas e a vida se resume a isso. Pronto. E o cara não tem esse pensamento, na maioria pelo menos das vezes, né? De juntar uma grana, de pensar como você pensou no começo, vou juntar esse dinheiro aqui, vou comprar um carro para mim começar. Vou juntar mais, vou comprar um segundo carro para mim dar continuidade e empreender aqui dentro. Geralmente o cara tem essa mentalidade imediatista, né? Ele quer ganhar o dinheirinho hoje, já quer gastar semana que vem, aí daqui 10 dias não tem mais nada. Quer viver o hoje, né? Eu falo pra eles, a gente não pode viver o hoje, porque lógico que a gente tem que viver um dia após o outro. Quem vive hoje fica na falta amanhã. Fica na falta amanhã, né? E assim, o amanhã só pertence a Deus, mas a gente tem que estar preparado pro amanhã. Então, assim, eu sempre bato na tecla pra eles. O que vocês ganham hoje, vocês dividem por 30 dias. Não divide por hoje. É. Então, se você gastar tudo hoje, como que você vai conseguir se manter os 30 dias, né? É, como um corretor de imóveis, por exemplo. Ele vai lá, fecha um imóvel lá de $500 mil, de $1 milhão, ele ganha uma comissão gorda. Já pensou se ele vai, torra aquela comissão todinha que ele ganhou, aquela comissão gorda, aí demora 3, 4 meses para vender o próximo imóvel. E aí, como é que faz os outros meses? É, isso aí é a mesma coisa no ramo de carro, né? Eu falo pra eles. Um mês você estourou, né? Vendeu 10 carros. Poxa, aí? tirei 25 mil de salário. Não, ele acha que os 25 mil de salário ele vai ganhar todo mês. Ele pode ganhar muito mais, né? Vai depender do desempenho dele. Então, assim, aí acha que tem que gastar aquilo ali hoje. Ou amanhã eu ganho. Mas não- Amanhã eu recupero. É, e não tem, às vezes, aquele mesmo objetivo, né? De querer ser empreendedor e de não querer ser só um vendedor. Sim, vendedor e empreendedor, né? Eu sempre bato Você nessa não tecla. acha a Com pior certeza. parte é isso? É, o cara consegue ser vendedor e pra ele tá de boa. Ele fala assim, legal ser vendedor, eu gosto, isso aqui tá bom. Ele fica cômodo naquela parada ali, ele não tem mais aquele desejo de crescer, de empreender, a mentalidade que você teve quando você tava novo e investiu nisso. Tem gente que tá ali, pra ele tá bom. Esse que me incomoda muito. É isso que eu queria que você falasse. Isso aí me incomoda muito, porque assim, eu bato muito na tecla. E quando chega no final do mês que a gente faz a folha de pagamento, que eu vejo aquele vendedor que Lá ganhou, embaixo. que tá lá, o último dos últimos, eu sempre procuro e pergunto pra ele sempre, o que tá acontecendo que você não tá no meio dos melhores? Alguma coisa tem. Tá com algum problema em casa, alguma dificuldade dentro da loja. Então isso me incomoda muito quando o vendedor ganha pouco. Porque o vendedor que ganha pouco, ele não acaba somando comigo. Sim. Porque ele vai estar desanimado. Então eu tenho que saber onde que é o desânimo dele dentro da minha empresa. Então assim, fica difícil eu conseguir ajudar ele se ele não se abrir comigo e eu saber a dificuldade dele. Porque se ele tá ganhando pouco, alguma dificuldade ele vai ter. E eu quero poder ajudar ele, sair da dificuldade para ele ganhar muito mais. E se ele ganha bem, automaticamente a minha empresa ela vai estar voando. Com Esse é o certeza. ponto que eu ia falar, porque o vendedor, se você tem 10, 5 performam bem, 5 não performam. Os 5 que não performam bem, tá te dando prejuízo. Sem dúvida. Tá deixando de ganhar. Eles deixam de ganhar comissão e deixam de fazer a loja crescer. E automaticamente, aquele que não ganhou bem, se ele não consegue achar a dificuldade dele vai ser só uma. Porque eu não tô conseguindo ganhar dinheiro, porque eu não tô conseguindo vender. E ele não se pergunta pra si mesmo, mas por que eu não tô conseguindo? Se todo mundo tá fazendo, por que eu não consigo? Então assim, ele tem que parar e se perguntar pra ele. A minha dificuldade é essa, então eu tenho que procurar arrumar a minha dificuldade pra mim ser igual a todo mundo. Porque é o que eu sempre me pergunto. O mês que eu mesmo, se eu vejo que a minha produção, ela tá mais ou menos, eu já falo, tá errado, não pode. Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. Então, eu já procuro ver onde tá o erro. Se é no marketing, se é nos leads, o que é, e eu já vou pra cima e já resolvo. E quero que a produção continue cada dia mais crescendo. Então, eu não consigo manter aquela produção, certo? Baixa. Então, eu já falo pros meus vendedores, se você não ganha bem, automaticamente a empresa não vai ganhar bem. E como é que você lida? Porque eu já passei um tempo pequeno da minha vida nesse ramo, né? Automotivo. Logo quando eu cheguei de São Paulo, trabalhei uns 3, 4 meses nesse ramo. E quando um vendedor não performa bem, não vende bem, sempre tem um mimimi.
Sempre tem uma desculpinha. Ah, mas é porque fulano roubou minha venda, é porque o cliente que entrou para mim, o cliente só desinteressado, só quer olhar, sempre tem uma desculpa. Como é que você lida com essa galera que só sabe dar desculpa, em vez de apresentar resultado? Geralmente, quando a primeira coisa que eles falam, você falou tudo. Eu tava atendendo esse cliente, só que eu tive que dar uma saidinha. Aí fulano foi e Aí fulano vendeu. pegou e vendeu. Aí eu falei, eu sempre bato na mesma tecla. Como que foi sua abordagem sobre ele? Porque se você teve uma abordagem sobre ele e você conseguiu mostrar transparência e confiança para ele, pode vir 10 vendedores que não vai tomar de você. Então, se você conseguiu amarrar o seu cliente de uma forma que ele pode ir na loja, esperar você chegar para você atender, você não vai ter a perca da venda. Então a O venda cara ela... vai te procurar, né? Se você fez seu papel, o cara vai te procurar. Porque às vezes eles me perguntam, Reinan, por que às vezes chega cliente aqui, fica esperando você meia hora, 1 hora de relógio, você chegar pra você atender? Aí eu sempre mostro pra eles. Porque a minha abordagem sobre o meu cliente é o quê? Eu mostrar a transparência pra ele, certo? E passar a confiança que ele vai me esperar e eu vou fazer o melhor negócio pra ele. Então, às vezes a abordagem que você fez sobre ele, você não conseguiu transparecer confiança pra ele poder esperar pra você atender ele. Não Então, marcou. você- Fala assim, não, você não marcou o cliente. Você Ai, não ficou na mentalidade dele, na cabeça. O cara nem lembra do seu rosto, não lembra do seu nome. Ele veio na loja e lembrou do carro. Aí ele vai chegar lá e vai falar assim, eu tava conversando com o fulano. Qual que é o fulano? Entendeu? Então, assim, se você conseguiu fazer uma abordagem com uma transparência e você amarrou o seu cliente, não tem outro vendedor que vai tomar de você. Então, isso não é desculpa pra mim. A desculpa é você não saber fazer a abordagem. Então, vamos trabalhar a sua abordagem, que você vai conseguir passar o que eu te falei pra ele. E você pode ter certeza que a sua venda não vai ter perca, só vai ter ganho. Então, assim, eu deixo sempre claro pra eles isso aí, né? Então, assim, eles não... Essa dificuldade pra mim não... Eu falo pra eles, não cola não. Não cola, né? Não, porque... Me fala um pouco, como que você lidar com os erros? Desde lá atrás. O que o erro foi pra você, assim? O erro, ele pra mim, foi nada mais do que o meu crescimento. Porque em cima do meu erro, eu tô onde eu tô hoje, né? Graças a Deus, a gente cada dia procura crescer mais. E os erros que faz a gente crescer. Exatamente. Porque se você errou lá atrás, hoje você não vai querer errar mais. Então, assim, eu Você falo... pode encarar o erro como erro ou como aprendizado. É uma escolha, né? É uma escolha sua. Existe Quem duas não coisas. erra, não cresce. Sem Eu dúvida. viso isso. E que eu falo pra todo mundo, sempre bato na mesma tecla também. Gente, qual o empresário que nunca errou ou nunca quebrou e levantou? Até hoje eu não consegui A enxergar. maioria dos bem-sucedidos já quebraram pelo menos uma vez. Pelo menos uma É vez. raríssimo você ver um empresário que ele começou e deu certo e tá até hoje. A grande maioria, acho que 99%, já quebrou uma ou mais de uma. Mais de uma. Aprendeu e aí sim ele fez um negócio de sucesso depois. Mas E eu- é isso, né? As pessoas ela têm que ver o erro assim pra se levantar, né? É. Mas tem muitas pessoas que erram e se diminuem, né? Tem pessoas que erram e falam, eu não vou conseguir. Fica choramingando. Começa a reclamar, isso daí. Exatamente. Fica choramingando, E aí- se faz de vítima. Isso. E as pessoas têm que ver que o erro é um aprendizado para você ser melhor ainda, né? Então, só se levantando cada dia mais, é o que ele falou. O erro foi um crescimento para ele. Mas assim, o que eu falo pra todo mundo, todos os empresários na vida, eu vejo que tem que passar pela fase de quebrar e levantar. E como Jesus disse, os maiores empresários hoje, bem-sucedidos, já quebrou. Uhum. Então, assim, ele quebrou, mas para ele hoje ser um empresário bem-sucedido, ele aprendeu com os erros deles. Então, existe as duas escolhas, né? Exatamente. Então, eu sempre deixo claro para todo mundo: nunca desanima se você quebrou, se você passou uma fase difícil. Aquilo ali vai servir para você ser melhor. E nunca é tarde para você recomeçar. Então, se você quer recomeçar e quer ser um bem-sucedido, aprende com o seu erro, não comete mais aquele erro e bola para frente, cabeça erguida e vai para cima 10 vezes mais forte. Porque o erro, ele tem que existir. Não tem como ele não existir. Porque não existe ninguém perfeito. Quem não passa pelo processo, né? O processo é necessário você passar para chegar Sem no propósito. dúvida. E Tem todos um os empresário sentidos. que eu gosto bastante, que é o Geraldo Rufino, acho que você deve conhecer ele também, né? Sempre faz umas lives na segunda-feira e tal. E ele fala assim, às vezes que as pessoas falaram assim, você quebrou e tal. Eu falo, não, nunca quebrei. É como você não quebrou, você fechou a empresa. Não quebrou, eu fiquei sem dinheiro. Quebrou é quando você perde a sua mentalidade, perde a sua essência. Eu nunca quebrei, eu fiquei sem dinheiro um tempo.
Eu Mas vi quem essa. sabe fazer dinheiro, ele aprende a fazer Eu de vi novo. essa. E aí você vai, se reergue, aprende, né? Serve de aprendizado e você volta a evoluir. E eu achei muito bacana esse tipo de pensamento. Uma coisa Não é é que eu você quebrei, eu deixar... fiquei só sem dinheiro. Exato. Uma coisa é você deixar de ter dinheiro, outra coisa é a sua mentalidade continuar. Então, É quando o cara fala assim, E ele quebrei, o que você imagina? Faliu, o cara tá triste, tá dentro do quarto dele, chorando, deu tudo errado na vida dele. Não, às vezes você tomou uma decisão, um investimento errado, não deu certo, você perdeu aquele dinheiro que você tinha, recomeça. Então você ficou sem dinheiro, você não quebrou. Mas é a linguagem que o brasileiro usa, que fala quebrar quando uma empresa não vai pra frente, né? É porque, infelizmente, né, o brasileiro, às vezes ele visa 100% o dinheiro, não sim a sabedoria. Uhum. E o dinheiro, ele é nada mais que uma corrente, né? Ele vai e vem toda hora. Agora, a sabedoria ninguém tira de você. Então, isso aí você vai levar pro resto da vida. certeza. Se você tem a sabedoria, você pode quebrar 10 vezes, que você vai levantar 10 vezes, né? Aí eu gosto de ver essas é pesquisas. isso daí, ó, assim, gente. Pega esses cortes. E, gente, relaxa, que é todo mundo ser humano, tá? Tá todo mundo naquela tosse seca. Gente, Estamos aqui desculpa na aí, nossa tá? Eu tive que dar uma balinha. saidinha. Ah, meu Deus, eu dei uma... que era a única que não Olha tava só, com a eu tava tosse. de boa. Aí, ó. Tá vendo E deu como um a ambiência- ataque. Não, deu um ataque de tosse aqui que, Tava pelo só amor eu e de Renan Deus. com Eu tive tosse. que tomar um Aí ela antialérgico. ficou. Pode Eu tive ser que tomar alergia do pó, um poeira. antialérgico. Nós estamos em obras aqui também, na emissora, que são várias. É um grupo de exato. comunicação, são várias rádios, está em obra, então você passa, tem poeira, tem cimento voando no ar, pode ser uma Deve tosse foi, alérgica. porque. Como do é, nada. nós somos seres humanos, então entendam, faz parte. Vamos dar uma tossidinha Tá de vez em doido. quando aqui e a balinha aqui na boca e a gente continua tocando o negócio Só bora. como tem que ser. Porque aqui o negócio é aprender, não é, Reina? Sem dúvida. Aprendizados, entrar na cabeça do empreendedor ou aquele que pensa em ser empreendedor, que está começando, que tem as dificuldades, que você vai errar, que você vai fazer besteira, que você vai perder dinheiro, mas você vai aprender com isso e uma hora você vai acertar. Mas é persistência e consistência, né? Sem dúvida, né? Senão não vai. É, porque o empreendimento, ele é bom em todos os ramos, né, Jesus? Não existe o ramo certo que fala assim, não, esse ramo é o perfeito, né? Todos os ramos, existe os erros, existe a fase que a gente bateu na tecla de quebrar e levantar, só basta ter a sabedoria para você fazer, né? Com certeza. Pois é, mas e essa história agora que diz que na Inova Veículo estão dando carro de presente lá pra Ah, eu sede? quero, Renan. Eu fiquei sabendo que tá eu com quero, preço lá, que Renan. tá preço de custo, que não sei o quê. Naldo, vamos falar agora com o pessoal da Inova Veículos pra saber se é verdade essa parada que Vamos tem lá. carro quase dado. Solta pra gente aí. É isso mesmo, Jesus, é isso mesmo, Elisane. E o pessoal do Empreende Mais MT. A nossa oferta da semana é esse lindo Voyage 2022-23 por apenas R$ 63.900. E para você que deseja mais informações sobre esse veículo ou conhecer o nosso estoque, clique no botão abaixo e venha fazer uma simulação com a gente. Aê! Vai lá, gente, na Bom Inova. demais, né? Você viu que bonitinho o carro? Ave Maria, eu quero um desse. Será? Acho que não vai durar muito tempo não, esse carro Não, aí, hein, já cara. foi. Tô achando que preço bom demais e tá bonito. Os carros lá são tudo bem cuidado. Toma um banho, uma cera, os carros são cheirosos por dentro. Vocês têm todo um cuidado, né, Renan, lá? Ah, tem que ser. É assim, a gente procura vender o carro como se fosse pra gente mesmo, né? Então, o que eu quero de bom pra mim, eu isso quero pro meu mesmo, cliente, com né? certeza. Então, Uma gente- visão E diferenciada, a tá vendo? organização, né? Parabéns pela organização da empresa de obrigado. vocês, de verdade. A E gente... isso que a gente não foi na Inova, nós fomos em outra loja, né? Na Porque a gente Leocar. esteve na Leocar. Isso. Sim, na Leocar. Vocês ainda tem que ir lá conhecer a Nós 065, vamos, 01, né? né? Nós A vamos 065 sim. é onde? É no shopping? Auto Shop Fórmula, isso. Ah, é dentro do show do Vamos Auto lá Shop Fórmula. conhecer, sim. Fala pra gente das 6, vai lá. Uma por uma, onde fica, onde que é. Hoje a Inova fica na Palmiro Paz de Barro, né? No Certo. trevo do bairro São Gonçalo. A Leocar fica na Fernando Corrêa, em frente à loja da Van, do lado do Depois Bateria do Mouras. viaduto ali. Passou o viaduto, a hora que subiu o viaduto, você já vai ver a loja, lá direito. De preferência já vai por baixo, pra você não ter que passar na frente dos outros ali. Isso. Aí você já entra na direita. É, mas se vir na Fernando Corrêa, debaixo do sinaleiro, tem Nova Motors, né? Que é do lado direito também. Então, chegou no sinaleiro, já vai
tá no nosso grupo. Passou o viaduto, vai estar no nosso grupo, que é Leocar. Bom demais. E a outra? Aí já tem as outras 3 no Shop Forma, né? Ah, as outras 3 são lá dentro? Isso, são dentro do Shop Forma. Que legal. São 065, 01 Multimarcas. E dentro do shopping a gente tem 201, né? Loja 1 e loja 2. Que a gente fala que é o corredor de baixo e o corredor de cima. Que legal. Lá é enorme, lá o Shopping Fórmula. Como é que é o clima lá? Tem clientela bastante? Compensa ter uma loja lá dentro? Assim, hoje, se você fazer um trabalho diferente, eu falo pra todo mundo, né? Qualquer lugar você faz o acontecer. Então, o Auto Shop Forma, todo mundo fala assim, a concorrência é muito grande no shopping. Mas não existe concorrência. Concorrência é você mesmo. Você fazer o melhor trabalho e a melhor transparência pro seu cliente. Então, assim, pra mim lá hoje eu me considero, assim, uma loja top também, vendo muito bem lá, independente das outras lojas ou não. Que a gente nada mais do que um parceiro, né? Das outras lojas. E o pessoal não fica bravo com você lá, não? Porque o cara passa olhando lá, passa numa loja, não compra, passa na outra, não compra, aí cai no Renan, compra. Aí o povo não fica... Então, alguns falam, cara, você veio aqui pro shopping, você tá incomodando a gente, isso e aquilo. Aí eu falo, cara, a gente não tá incomodando, a gente é nada mais do que um parceiro. Tô aqui pra somar com vocês. Mas se deixar o cliente moscando aqui, eu vou vender pra ele. Não, como diz lá, não pode dormir, lá não pode dormir na cadeira, não. Deixa sair com o contrato assinado. Se ficar moscando, eu vou vender. Deixa eu só mandar um abração pra Gláucia, tá assistindo a gente. Gláucia Bauermeister, daquele sobrenome difícil, mas eu gravei, Gláucia. Beijo pra você, pra toda a família, obrigado. Tá lá no YouTube também, curtindo a programação do Empreende Mais MT. E aí, continue. A loja tem que fechar, tem que vender. Tem um cafezinho, um atendimento? Como é que é o atendimento lá, diferenciado das lojas? Sem dúvida, tem que ter, né? Aquele cafezinho, aquela água gelada, né? Tem que ter aquele biscoitinho pro cliente chegar, se sentir bem. O vendedor, o atendente com um sorriso no rosto. Sem dúvida. Primeiro de tudo, a abordagem ela é tudo, né? Sim, então o cliente chegou, primeiramente postura, né? A postura, um bom atendimento. Eu falo pra eles, se coloca no lugar do cliente. Atende ele como você queria ser atendido. Então, se você chegar no lugar que quer ser bem atendido, então dá o seu melhor pro seu cliente. E a gente procura sempre fazer isso. E graças a Deus, assim, a gente vê que hoje muitos clientes que a gente tem sempre elogia, porque eu bato sempre nessa tecla sobre a minha equipe, né? A gente sempre tá dando Northwork sobre isso. É o quê? O atendimento, ele é tudo. Então, chegou dentro da loja, eu quero o melhor atendimento do mundo pro meu cliente, para ele se sentir bem. Então, assim, a gente tenta fazer o melhor. Já conseguiu tirar os vendedores do grupo de vocês lá do Oi, posso ajudar? Ou ainda tá no Oi, posso ajudar? Não, isso aí não pode. Lá dentro do grupo 10L não pode. Ai, me dá uma agonia. É como você fala, né? Atenda as pessoas como você gostaria de ser atendido. É muito chato, você olha um produto, o nego já encosta. Posso ajudar? Gente, vamos evoluir. Isso aí tem, sei lá, 20 anos de mercado, já ainda tem gente assim. Vem aqui, deixa eu te ajudar. Não, o cara não se apresentou. E aí, tudo bem? Meu nome é tal. Qual que é seu nome? Chega e pergunta, troca ideia. A venda, a conversão em si de venda é você ganhar confiança, gerar credibilidade, gerar autoridade, mostrar conhecimento e resolução de problema. Enquanto os vendedores não entrarem isso na cabeça, vai ser só tirador de pedido. Ou lembra que a gente falou antes de entrar no ar? Sofreu uma venda. O cliente que comprou, você não vendeu nada. O cliente chegou e quero levar esse carro aqui. Quanto é? Tanta parcela. Vamos fechar. Você sofreu a venda, você não vendeu. Não, sem dúvida. Inclusive, Jesus, acabaram de vender o Voyage lá, hein? Ah, gente! Tá vendo? Moscou ficou sem. Tem um ditado lá em São Paulo que o pessoal fala que eu morro de rir. Jacaré moscou virou bolsa. Assim, já veio, você ficou Que moscando isso, aí, não correu pra gente? Inova, não mandou um contato no WhatsApp, o pessoal lá não brinca em serviço não, velho, já foi. Agora só na semana que vem pra ter outra oferta dessa aí, então você fica ligado aqui no podcast pra você aproveitar. Lançou a promoção, já chama no Zap, já chama o vendedor, quero esse carro aí, já garante. Sem dúvida. Melhor caminho, né? E eu vou estar postando a entrega do Voyage agorinha, tá? Pode ficar tranquilo. Ó, manda! Manda que a gente Na já coloca o próxima vídeo na semana que vem. terça-feira. Na próxima Nosso amigo Alexandre estará comprou ele lá. Alexandre? Alexandre. Que isso, Alexandre. Parabéns, Parabéns, hein? Tem Alexandre. bom gosto. Eu tenho vontade de ter uma SUV. Eu ainda vou na Inova buscar uma SUV. Hein? Tô em dúvida entre um Cross, Corolla Cross, a Commander, não, o Compass. Qual mais? Ou a Tracker. Qual que você acha que é o melhor dos três? Cara, hoje as 3 opções são 3 opções excelentes, né? Se for ver custo combustível, aí o híbrido Corolla, né? Não tem ele, jeito. Pra bater ali é difícil. Se for na questão de consumo, sim, né? Agora, se você for já na questão de motorização, aí você já vai no 2.0,
é muito relativo, é gosto, né? É. Sim. Então, assim, tem que ver qual que é a sua necessidade, né? Se Aí, você- aí o pessoal fala assim, mas quem compra um carro desse não tá preocupado com o dinheiro de combustível, gente? Faz sentido Não. ou é migué isso aí? Não, Ou você acha hoje- que o pessoal ainda coloca na ponta da agulha? Coloca. Muita gente coloca assim, igual o híbrido mesmo. Muita gente vai através do híbrido por custo e benefício, e a pessoa que anda muito, né? Ele que anda Anda muito, ele já vai bastante aí. optar pelo híbrido, assim. Mas Viaja, né? mesmo aqueles que não... Que fala assim, eu vou lá comprar, eu quero um carro 1.6 ou 2.0, mas ele faz sim a soma do consumo, sim. Isso aí é normal de praticamente quase todo mundo. Até porque a nossa moeda aqui acaba sendo muito volátil, né? O combustível uma hora tá lá no pico, daqui a pouco tá lá Depois embaixo, daqui a pouco tá lá em cima. exatamente. E para quem depende de andar, de viajar, por exemplo, um representante comercial que viaja a várias cidades, se ele não tiver uma economia de combustível, ele tá enrolado, ele trabalha para pagar o carro. Inclusive esse cliente nosso mesmo que comprou o Voyage, ele é representante comercial. Aí, ó. Ele tinha um carro 1.0, pegou esse Voyage, certo? Que é 1.6, que pra ele custo e benefício é melhor, porque viaja muito, né? Então assim, é que eu te falo, igual eu falei lá no começo. Depende muito da necessidade de cada um. Então, satisfazer a necessidade e É, resolver o problema. O cara é. precisa andar muito e precisa de um carro que compense. Porque pode ser que você vai chegar, igual você fez a pergunta dos 3 carros. Você vai chegar lá, aí você vai ver qual dos 3 carros que te agrada, porque eu já vi que a sua opção é um carro SUV. Então você vai ter que ver qual que você vai se agradar mais, qual que você vai sentir melhor. Dentro das qualidades, né, de um e de outro. Só que você fez as 3 escolhas excelente, que os 3 carros... Quais os Quase carros não é que você, exigente. quais os carros que você indica pra mulher? Mulher, hoje elas gostam muito de carro hatch e automático. Então muitas me procuram e falam, Reina, eu quero um carro automático que seja que custo e benefício bom. Então eu indico Honda Fit, HB20, Fit é um carro Onix. gostoso de dirigir, hein? Muito bom. Então na área popular, né? Agora o carro já SUV, muitas vão no Corolla Cross. Muitas procura Corolla Cross porque as mulheres já falam assim, acham um carro bonito, acham um carro unissexo, né? Que tanto faz o homem e a mulher, só que a procura muito para as mulheres Acho que é o carro mais fácil de vender hoje, né? Porque tá louco, é muito Corolla Cross na rua. Então, assim, Acho que eu vejo mais Corolla Sim. Cross do Gente, que o mas Corolla normal. eu Eu vou falar parei de pra reparar. vocês, eu tô apaixonada no Creta, o novo Creta. é porque agora saiu o novo Creta e a nova HRV. Então, é os 2 carros também que tá estourado de venda. Sim, eu falo bem sim, o meu próximo carro, em nome de Jesus. Aí sim, tem que ter um objetivo e perseguir, né? Pronto. Um carro que eu certeza. ouvi a primeira vez, me apaixonei e achei que ia ser sucesso e não vingou, cara. Sabe, o Equinox. Ah. Eu acho ele lindo, mas não vingou. Acho que tem um ou 2 aqui em Cuiabá que eu vejo e olha lá, raro. Não é um carrão ou não é? Ou é não. meia boca? É um carrão, só que é igual a gente falou, custo e benefício, né? É um carro caro de manter? É um carro caro de manter. O carro importado hoje, ele Cara, é lindo. ele é muito bonito. Ele é muito bonito, só que ele se torna assim um pouco difícil para você manter. Às vezes não é nem questão de manutenção mesmo, mas sim é o quê? É a mão de obra para cuidar dele para você aqui, né? Aí peça, aí tem seguro, aí tem questão de manutenção. Não é muita qualquer coisa. mecânico que mexe. Aí autorizado, às vezes nem autorizada tem a peça, você tem que aguardar. Aí você já acaba... Mas você acha que isso é o papel do vendedor de trazer esse mundo pro cliente? Porque, por exemplo, uma mulher que nunca teve carro, que ela perguntou, qual carro você indica pra mulher? Aí você tem que ter um embasamento. Por que você tá indicando aquilo ali? Porque às vezes a pessoa vai pela beleza do carro. Sem tipo, dúvida. eu não sei nada Sim. do Equinox, eu não sei nada, mas você já me falou. Você já me orientou, um carro que é caro, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Então o vendedor na hora da ativa ali, na hora do fechamento, é muito importante ele entrar na mente do cliente e mostrar essas coisas pra ele, né? Agora, se o cliente decidir, aí, beleza. Sem dúvida. A venda, como eu falo, né? A necessidade do cliente. Então, eu sempre peço para eles entender a necessidade dele, certo? E querer procurar saber qual que é a melhor opção para ele. Então, assim, quando eu vejo que ele tá indo num carro que o pós-venda, custo, benefício, para ele vai ser dificultoso e até para mim futuramente atender ele de volta com aquele carro, eu sempre deixo claro para ele, tento saber qual que é a necessidade dele sobre aquele carro. Não, é um sonho, então tudo bem, vamos realizar o seu sonho naquele carro. Uhum. Mas se ele falar, não, eu tô querendo comprar ele porque eu achei ele bonito, É aí eu vou furada. falar custo e benefício sobre aquele carro e sobre as outras opções que eu tenho. Aí eu deixo ele à vontade, né? Para ele escolher o que é melhor para ele. E já Só que- aconteceu de você abrir esse leque de opções, explicar tudinho, aí o cara fazer uma má escolha e depois reclamar? Já acontece isso aí ou não?
Já aconteceu, sim. Já, né? Já aconteceu. Normal, que às vezes o cara é cabeça dura, né? Sim. E já aconteceu também de o cara ir com um pensamento dentro da loja, querer aquele carro, e aí eu Isso aí. ver que a realidade dele poderia ser algo melhor pra ele, pra futuramente, e depois ele voltar e me agradecer. Que teve um caso mesmo que a gente tava vendendo um Peugeot pra um cliente meu, já mais desse modelo novo. Aí ele perguntou pra mim sobre o carro. Eu expliquei pra ele sobre o carro, custo e benefício. Aí ele mudou a opção dele pra um outro carro mais ou menos do mesmo valor, que era o Peugeot. Aí ele já acabou pegando um HB20 desse modelo mais novo, que era mais ou menos o mesmo preço. Ele ficou com o carro 6 meses, surgiu uma oportunidade pra ele, dele comprar um apartamento. E aí ele pegou e ligou pra mim. Renan, acho que eu vou colocar esse carro no negócio e vou estar comprando outro carro. Aí eu falei pra ele assim, faz o seguinte, faz a pergunta pro rapaz do apartamento que você tá comprando. Que você tem um Peugeot e o HB20. Qual que ele pegaria na negociação? Aí ele fez. O cara falou, não, eu pego o HB20, o Peugeot eu não pego. Não que o carro seja ruim. Mas é mas porque, fica uma fama, né? porque é custo e benefício. As pessoas, querendo ou não, é um carro excelente. Carro E por quê? confortável. Porque o Peugeot pegou essa fama bárbara que o pessoal fala que pega fogo, explode, que falha, que não sei o quê. É um carro que hoje, se você entrar dentro dele, a tecnologia dele é um sonho. Só que, infelizmente, a manutenção já se torna um pesadelo. Até Então, pra assim, achar mecânico que mexe com ele é é difícil, difícil. né? Só que é um carro hoje... Mas também o mecânico que se especializa nele fofa, né? Acabou, né? Tá Tem estourado. serviço bastante, tá estourado. Pode ter certeza. Só que ninguém quer mexer, é complicado. E aí esse cliente meu pegou, me ligou e falou, Reinan, ainda bem que eu comprei o HB20. Porque eu ia perder uma oportunidade que eu tô fazendo, que eu jamais eu iria fazer. E aí ele deu o carro, foi lá na loja e falou, agora eu quero que você escolha outro carro pra mim. Você vai escolher. Aí eu acabei Aí a vendendo. credibilidade, o que que é? É tudo, a transparência, né? Então assim, se ele comprasse o Peugeot comigo, ele ia comprar na ciência custo-benefício dele. Da mesma forma que ele comprou o HB20. Então assim, as dúvidas do cliente, eu falo pra todos os meus vendedores. Primeiro de tudo, você tira todas as dúvidas dele, pra depois você vender o carro pra ele. Aí sim é uma venda saudável. É, até porque a maioria nem chega a vias de fato de assinar o contrato se ele tiver com dúvida, né? Entra aquele miguezinho, aí tem que falar com a minha esposa, tem que pensar melhor, amanhã eu venho ver, aí já começa a ter as objeções. E geralmente a objeção já é sinal de que tem dúvida ainda. Mas sem quem tem dúvida. técnica de venda, eu acho que Já consegue percebe, né? lidar com essas Já. situações, né? Eu consegui diminuir muito isso aí. Essa questão de... Objeção. do cliente chegar e falar, eu vou pensar, eu vou ver com a minha esposa, ou eu vou ver com o meu esposo. Pelo fato que eu sempre gosto de... É que eu falo, a abordagem ela é tudo. Ela existe começo, meio e fim. E eu falo pros vendedores, o começo é nada mais do que você sentir o cliente. A partir do momento... Antigamente, no começo tinha muito isso. Nossa, toda hora. Ah, vou ver com meu esposo, vou ver com a minha esposa. Então eu falo, sente a necessidade dele. Ele pode até falar que vai falar com a esposa, mas ele já vai falar com o objetivo certo pra ele voltar e comprar. Ou naquele mesmo momento ele vai lá buscar a esposa e já vai trazer pra mostrar o carro e a gente finalizar a venda pra ele. Quando eu trabalhava, pouco tempo, mas eu era abusado demais. Às vezes eu lembro assim, que eu tenho que falar com a minha esposa, mas você gostou do carro? A condição ficou legal? Ficou, não sei o quê. Então tá bom, vamos lá buscar a sua esposa. Dá a chave do carro aqui. Ou o cara gelava e ficava estático, ou ele ia buscar a esposa e fechava o negócio. Eu gosto Mas muito... é a técnica que eu usava na época, faz parte. Eu gosto muito de, quando eu vejo que o cliente ele tá assim, eu gosto de deixar ele meio à vontade. Eu até falo pro meus vendedores, tem uma sala do lado, então chama o cliente pra tomar um café na sala do lado e deixa ele mais à vontade, só você e ele. Porque assim, quando a gente vai comprar qualquer tipo de coisa, se você tem 1, 2, 3 pessoas ali em cima, às vezes você fica com meio que um receio de se Intimidado, abrir, né? de falar, não, agora eu não posso dessa forma, ou eu vou esperar mais um pouco. Então, quando você e a pessoa, só você em particular, fica mais fácil para ela se abrir com você. Então, fica mais fácil para você fazer a venda. Porque ali, ele vai desabafar com você, e aí você vai suprir a necessidade dele. Então, Tem que ter um momento de mais intimidade ali pra você entender a real necessidade, né? Do cliente. Por isso que, assim, eu falo, gente, tem que entrar com um trabalho diferente. Às vezes a gente vive o mesmice. Como você falou, ou posso ajudar. Não pode Que acontecer. agonia. E tem gente que tem até na camisetinha hoje ainda. Você vê em alguns comércios assim, tá escrito lá, posso ajudar? Meu Deus, quantos anos atrás era essa moda, né? Já passou e o pessoal não acordou
que tudo mudou, a tecnologia, o digital, a conversa, a questão de você comunicar por celular, tanta coisa evoluiu, tanta coisa mudou, mas tem gente que ainda tá nos anos 80, 90 ainda. Sem dúvida. Mas hoje o mercado, Jesus, se você não se atualizar, você vai ficando para trás, hein? E é em todos os ramos. Eu vejo assim, é que eu falo, a visão de empreendedor, se você não tiver, você vai ficando para trás. Tem que ir evoluindo junto com o mercado, vamos Sem dizer assim, né? dúvida, sem dúvida. E Senão o mercado... você fica pra trás e seu concorrente tá lá na frente. Vixe Maria, enquanto tem 10 dormindo, tem 10 acordado querendo acelerar. Igual como eu converso com alguns clientes meus, eu trabalho com tráfego pago, né? Com a minha agência de marketing fora aqui do podcast. E às vezes, eu não sei se vale a pena, se eu vou gastar dinheiro. Eu falo, não é questão de você gastar dinheiro, é questão de investimento. Porque se você não tá anunciando, seu concorrente tá, com certeza. Sem dúvida. Então o mercado vai evoluindo, seus concorrentes estão evoluindo, você tá parado. Aí depois o seu cliente abre 2 lojas, 3 lojas, 4, igual você tá com 6. Talvez tem concorrente lá da época que você começou que tá com a mesma loja até agora. Mesma loja. Mentalidade. Tem muitos ainda, né? Você com 6 lojas hoje, Reinan, a questão de treinamento dentro da sua empresa com seus funcionários, como que funciona? Então, hoje eu procuro fazer uma rotina, né? Eu tiro, às vezes, a semana inteira, certo? Para cada dia eu estar numa loja, só pra gente dar treinamento. Então, assim, durante o mês, eu pego uma semana somente eu faço reunião e treinamentos cada dia numa loja. Então, assim, eu falo assim, eu pego um filho por dia para me cuidar. Hoje eu vou adotar esse. Aí eu vejo qual que é a loja que tá produzindo menos, eu vou para aquela loja, vejo qual que é a dificuldade dela, vejo qual que é a dificuldade de cada vendedor, dificuldade do gerente, e aí eu gosto de pegar aquele vendedor e eu treinar ele 100% para me acabar com a necessidade dele e a dificuldade para ele poder acompanhar o próximo. É igual quando eu contrato um vendedor novo. Eu já pego o vendedor, como diz outro, já pego na mão dele e falo, você vai me acompanhar, você vai andar comigo 24 horas por 48. Vai aprender, agora você E vai aí, aprender. eu gosto de soltar ele pra pista quando ele já tá praticamente Sim, perfeito. 100%. Com certeza. Aí eu consigo fazer esse trabalho bacana, certo? E conseguir formar uma equipe para elas ser praticamente todas as lojas iguais. E qual conselho você dá, Reina, para quem é um jovem empreendedor, tá começando agora? O que você gostaria de colocar na mente desse jovem empreendedor que tá pensando no futuro e não começou ainda? Eu gosto de deixar claro assim para todos e falo para eles. Primeiramente, não tem que ter medo, né? Se ele se confia em si mesmo, se ele sente firmeza nele mesmo, não tem medo dele ir para cima. Porque a oportunidade é para todos. Todo mundo tem uma oportunidade na vida. Todos, não existe, é sem exceção. Falar assim, fulano não teve uma oportunidade. Tem. Então, aquele que ele tem o sonho de ser empreendedor, tem o sonho de crescer, ele não tem que ter medo de ir para cima. Vai pras cabeças. Vai pras cabeças. Se ele tiver que estudar, estuda. Se ele tiver que aprender com o próximo, aprende. E vai pra cima. E vai montar seu negócio. E não tenha medo. Entendeu? Só que tem que E se vir aquele medo, vai com medo mesmo. Arregaça as mangas e vai. Vai com medo, vai com o pé tremendo, vai com a canela batendo uma na outra, mas vai. Alguns vai fazer a pergunta pra gente assim, né? Mas e se der errado? O não você já tem, vamos atrás do sim. Deu errado, aprendeu. Ué. Acabou, é simples assim. Nada deu errado. Aprendi alguma coisa. Mas eu creio também... Começa de novo, né? E eu creio que só dá errado quando você não entra de cabeça e você não acredita em você mesmo. Aí dá errado. Mas quando você acredita em você, sabe do seu potencial e você sabe fazer bem feito, não tem como dar errado. Sabe aquela história que os antigos contam quando você tá dentro de uma canoa e você tenta pular pra outra, você fica com o pé numa canoa e em outra? Nunca dá certo isso. Ou você vai, fica em uma, ou você fica em outra. Porque às vezes o cara quer ficar trabalhando CLT e quer ir tentando um negócio. Aí ele fica equilibrando ali, vou ou não vou, vou ou não vou. Na maioria das vezes não dá certo. Ou ele não tem definido que negócio, qual formato. Ele vai tentando e tentando e tentando e tentando, vai cair, não tem jeito. Defina e se jogue, faça o seu melhor. Eu acho que esse é o melhor caminho, né, Reina? Um exemplo maior, eu vou falar mesmo pros que quer começar agora. Quando eu cheguei na 6ª loja, se você perguntasse pra mim, mas você tinha dinheiro pra abrir 6 lojas, recurso próprio? Não, eu não tinha, mas não tive medo. Eu fui pra cima assim mesmo. Porque eu tive a oportunidade, fui com o pé no chão, tive a oportunidade de abrir, certo? E aí eu peguei, abracei, porque eu sabia do meu potencial. Então eu falei, eu vou pra cima. E aí hoje, graças a Deus, sucesso, não tenho o que reclamar.
Mas se eu tivesse o medo, Tava estagnado tava lá. estagnado. É óbvio que você não vai fazer algo que você empolgue no sucesso, Não é né? loucura. Na loucura. Sim. Mas nada que um estudo que você consiga começar bem e terminar bem. Eu falo assim, gente, que Deus, ele não escolhe os capacitados, entendeu? Ele capacita os escolhidos. Ninguém nasce andando, né? Nós vamos aprendendo. Isso daí é o processo. O processo, ele vem para nos ensinar e nós chegarmos aonde nós queremos chegar. Isso daí acontece, mas vale persistir. Tem que ter O caminhar, persistência. a persistência, isso daí nós pontuamos na terça-feira passada, né? A persistência, e isso vocês têm que levar para a vida, persistir. Eu tenho um amigo meu, Jesus, que ele desacreditava dele mesmo. Muito, 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 muito. Inclusive, ele foi meu sócio. Eu tive guincho já, eu mexi com guincho. Também. Eu era motorista de guincho. Nem me fala de Eu tinha guincho. E ele trabalhava. Trauma de guincho. Não me fala de guincho. Ah, gente. Então, aí eu peguei e ele trabalhava de motoboy. E ele não acreditava no potencial dele. E nisso eu trouxe ele pra trabalhar comigo e acabamos virando sócio, nós dois, num guincho, e assim a gente começou. E eu falei pra ele, cara, você já viu o tamanho do seu potencial? Ele é um cara que eu gosto de dar exemplo pra quem tem o sonho de começar um novo empreendimento. Ele é um cara que eu gosto de dar exemplo pelo fato de que ele não acreditava nele. Ele falava assim, cara, mas se der errado, mano, eu nunca trabalhei por conta. Falei, mano, você já tem um não, vai atrás do sim. E aí ele veio comigo. Nisso que ele veio comigo, aí surgiu a oportunidade pra mim de ir pro ramo de carro, que quando eu parei com o táxi, quando eu mexia com o táxi, eu comprei o caminhão, né? Uhum. E aí a gente trabalhava junto no caminhão. Aí quando eu parei, ele falou assim, cara, e agora? O que eu vou fazer? Você vai parar com o táxi e vai ficar só nós dois no caminhão? Eu falei, não. Eu vou mexer com o carro. Vou vender minha parte do caminhão pra você e você vai tocar sua vida sozinho. Será que eu dou conta? Eu falei, dá. Tanto que Vai ter que dar. ele foi, acreditou. Hoje ele é um mega empresário também no ramo do guincho. O cara tá Olha. com 3 caminhão novo. Guri novo também, tá com 34 Tá anos. voando. Tá voando. Hoje, inclusive, eu comprei um caminhãozinho dele agora, guincho, né? Ai, que eu voltei que de novo pro guincho, que eu amo guincho. Você gosta? Aí comprei um caminhãozinho guincho dele agora, inclusive que ele trocou um, eu peguei dele e a gente tava conversando, e ele falando assim, cara, eu sou muito grato a você ter colocado e apostado em mim e falado assim que eu poderia ir, que se tudo desse errado, você tava ali pra me abraçar. E eu fui, acreditei, e hoje o guri tá estourado. Então Motivado, né? esse aí é um fato que eu falo pra quem quer começar. Não tenha medo. Não tem medo, vai de cabeça. A gente tá quase terminando. Eu vou pedir pra Elisane, você pega o pessoal da Vogel, que tá lá, que veio conhecer o estúdio, veio conhecer vocês. É um sim. futuro patrocinador, estão na recepção. Tá Enquanto ótimo, eu faço pega aqui a polêmica do dia Com com o licença, Reinan. gente, com licença. Carros elétricos, 100% elétrico. Vira ou não vira? Ó, ele é um carro que tá entrando no mercado agora, né? Então, assim, aqui no estado nosso, vou falar estado e vou falar aqui hoje, Cuiabá. Certo. É um carro que tá entrando e eu creio que, assim, é um projeto para futuro. Sem dúvida, é um carro excelente, é um carro muito bom. Que Tem suas vantagens. tem muitas vantagens e ainda tem as suas desvantagens. Só que hoje o carro elétrico, pra gente aqui ainda, ele ainda não tá sendo 100% aceito devido ainda tá aquela mudança ainda, né? Principalmente de carregamento, manutenção. Isso aí tá afetando um pouquinho ainda a ele emplacar melhor aqui. Mas é um carro hoje que depois que ele ser bem aceito e tiver todos esses projetos prontos, vai ser um carro Porque já, excelente. quando sai esses vídeos assim de gente com família, acaba ficando na beira da estrada, mostrando que ainda tinha uma tal autonomia e que acabou antes da hora, isso meio que dá uma assustada, né? No consumidor que tá pretendendo investir num carro elétrico. E você pode ver que hoje a maioria que estão comprando os carros elétricos, que são poucos, eles se preparam antes para depois comprar o carro elétrico. Mas se prepara em que sentido, assim, de estrutura, psicologicamente, como que Não, é? até estrutura mesmo. Se você for ver hoje, a maioria que tem carro elétrico, ele tem mais de um carro. Ele tem um Entendi. elétrico para andar dentro da cidade e ele tem um carro que se ele precisar viajar com a família, tá fazendo algo um pouco mais longe, ele vai estar usando outro carro, não o elétrico. Que legal, que legal. E essa parte de carros elétricos dá uma assustada para quem pretende investir nesse ramo, mas é uma excelente solução, né, Sem com o dúvida. tempo.
Hoje o custo-benefício pro uso dele aqui dentro da cidade é um carro excelente, né? A maioria das pessoas que estão investindo no carro elétrico são os Ubers, não? Não. Você pode. A maioria mas é empresário mesmo que anda muito dentro da cidade e já deixa o carro paralelo de combustão para viajar. Você pode ver que os carros Uber mesmo você conta no dedo ainda. Ainda não... É por causa do preço ainda? É questão de preço e é igual eu te falei, né? O custo e benefício, é manutenção, ele não se torna um carro, hoje, um investimento muito alto para um pouco retorno ainda pro Uber, né? Mas ainda não tá viável. Não tá viável ainda. E a questão pra gente encerrar aqui dos carros autônomos, como é que você vê essa visão? Ter táxi que te leva pra lá e pra cá, sem motorista, você acha que em placa vem pra Cuiabá, pra Mato Grosso, essa modalidade ou não? Eu creio que sim, mas ainda vai demorar um pouquinho, hein? Um pouquinho quanto? Isso vai muitos anos ainda, porque assim, inclusive, eu teve até um parceiro meu que chegou dos Estados Unidos agora, nós tava conversando. Lá, lógico, tá 30 anos na nossa frente. Com certeza. E hoje aqui ainda a nossa demanda para isso ainda é mínima. Tanto que eu creio que vai ser bem demorado. Legal. Antes de você dar a sua despedida, sua mensagem final pra galera, só registrando aqui a presença do pessoal da Vogel, Engenharia e Consultoria, marcando a presença VIP hoje aqui nos estúdios do Empreende Mais MT. Sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos. Bom demais ter vocês aqui com a gente. Chegaram bem no finalzinho pra gente sentindo o clima, tomar aquele café. Não ficou nervoso não, né? Relaxou. Tranquilo. Aí você viu, né? Passou. O nervoso é só no Isso. começo. Com certeza. Depois fica tranquilo. Não, é tranquilo. Então tá bom, Reina. Prazerzaço receber você aqui no Empreende Mais MT. Prazer Deixa o seu imenso. recado final aí pra galera que quer empreender, tá com medo, tem que se soltar. É que assim, não tenha que ter medo. Realiza seu sonho, vai pra cima. Se o seu sonho é ser empreendedor e quer crescer, você tem que rasgar a manga, ir pra cima e acreditar em si mesmo, primeiramente. E, como diz outro, né? Entregar pro nosso Pai Eterno Jesus Cristo e ir pra bora. cima com força. É isso aí, Reina. Não. Valeu demais. Valeu, Foi irmão. show a entrevista. Renan. Show. Obrigado, Muito hein? bom. Depois vai ficar Sucesso. salva, a galera pode assistir. Só entrar lá no YouTube, Empreende Mais MT. E a gente espera muitos acessos. Entrem lá e conheçam as lojas. Inova Veículos. Inova Automóveis, Leo Car, 065, Inova Motors e 01 Multimarcas. Pronto. E coloca aí o Instagram do Reinan pra gente aí, né? Lá da Inova Veículos, aí a galera já começa a seguir. Olha lá, Inova Automóveis Cuiabá, tá certo? Isso. Inova Automóveis Cuiabá. E quem quiser seguir o Reinan, como é que é o seu arroba lá? Lá tá Reinan Novaes. Reinan com Y, Isso. Reinan Novaes. R-Y-N-A-N. Beleza, eu não coloquei porque eu não tinha certeza, agora você já confirmou. Fechado, gente? Terça-feira que vem, tamo de volta ali. Com mais Empreende Mais MT. Ótimo dia a todos. Valeu, Boa gente. semana. Beijo pra todo mundo. Até a próxima Tchau, tchau. terça.